você sabe que a nossa audiência aqui bombando, o pessoal reclamando nas redes, porque todo mundo aqui batendo no governo por não se posicionar, na esquerda por ter que se posicionar mais, e não se fala das pessoas que estão indo para as redes defender esse absurdo, né? Falando sobre o papel e o que esses políticos que estão lá, tem um monte de fotos nas redes sociais, com um bebezinho. Eu agora há pouco estava vendo uma do Eduardo Bolsonaro, se não me engano, se vocês puderem abrir aí para mim, por favor, no Twitter, a bandeira do Brasil e um bebezinho no meio, sem vergonha nenhuma de ir por esse lado. E eles apelam de um jeito mentiroso, né, Josias? É desinformação. Aqui, ó, Eduardo Bolsonaro, vitória, vamos adiante. Tem o PL para piorar penas aos praticantes de aborto também. E aí eles colocam aqui, ó, Brasil sem aborto. O que dizer sobre isso, Josias, sobre esse outro lado? Fabíola, é preciso reconhecer que um pedaço da sociedade brasileira é conservador. As pessoas, o Bolsonaro, ele foi enxotado do Palácio do Planalto por uma diferença muito pequena de votos. Ele quase se elegeu. Então, depois de todas as atrocidades que ele fez, ele teve muito voto. Então, nós precisamos reconhecer essa realidade. Estamos agora tratando de aborto. Não vejo como algo muito complicado que o governo se posicione nessa matéria, que os adversários dessa atrocidade que está em discussão no Congresso se posicionem, não é? Você pode ser contra o aborto e, simultaneamente, condenar a criminalização do aborto que é legal, das modalidades de aborto que são reconhecidas em lei. Então, realmente, você não pode ser a favor de aborto se você considera as consequências físicas, psíquicas, morais mesmo que as mulheres, a que as mulheres estão sujeitas, num caso de aborto. Você tem, é um imperativo reconhecer que é preciso evitar o aborto, né? E aí o Estado precisa informar a sociedade qual é o seu papel. Prover educação sexual, métodos contraceptivos e, simultaneamente, dar suporte às mulheres que quiserem dar à luz, né? E, do mesmo modo, cabe ao Estado esclarecer que, nestes casos específicos, dois deles assegurados em lei desde 1940, 84 anos, que são os abortos em caso de estupro, em caso de risco para a mãe, que cabe ao Estado esclarecer que isso é um direito, está previsto em lei, não foi editada essa lei pelo Lula, pelo Fernando Henrique, por nenhum esquerdista malucado, isto vem de 84 anos atrás, não é? Então cabe ao Estado esclarecer, é um direito previsto em lei, e as mulheres que vivenciam esse drama, porque é um drama. Imagina a mulher, uma menina, uma criança, foi estuprada, ela tem o direito de exercer, de realizar o aborto, não é? Não faz nexo que você submeta a esta criatura a um segundo drama, que é essa ameaça, no caso das maiores de idade, né, de ser trancafiada num calabouço por 20 anos, um período, a metade da pena do estuprador, né? Então, tudo são argumentos, são coisas muito lógicas. Você pode, sim, entrar no debate sem cair nessas esparrelas de bandeira do Brasil enrolada numa criancinha e que chama o adversário de abortista. Não, aqui nós estamos discutindo políticas públicas de forma lógica, com argumentos. Hoje você tem a própria ministra, a ministra Cida das Mulheres, ela tem lá estatísticas. 6 em cada 10 mulheres estupradas no Brasil têm até 13 anos de idade. Então, você tem os números, você tem os dados, você tem a legislação. É possível, sim, Fabíola, entrar nesse debate sem escorregar em cascas de banana. Você certamente não atingirá toda a sociedade brasileira, mas atingirá uma boa parcela. E o silêncio omisso e cúmplice não é a melhor forma de se posicionar em relação a esses assuntos. Eles continuarão surgindo, porque o bolsonarismo e o pedaço arcaico do Congresso já percebeu que o medo do governo evoluiu para a covardia. Então, eles se aproveitam disso.
E, evidentemente, o silêncio não é a melhor forma de se contrapor a esse movimento. Acabei de ver aqui uma postagem do Bolsonaro a respeito disso, né? A gente está falando sobre a não manifestação do Lula e sobre essa. Você falou sobre falta de coragem, né? Pelo outro lado, há muita coragem, né? E nesse momento, inclusive, Bolsonaro escreve as escritas do Bolsonaro nas redes sociais. Se puder abrir aí o Twitter do Bolsonaro neste momento, ele diz o seguinte, ó, a mais absoluta perversão da lógica mais básica calcada na arrogância. É o Carluxo aí, né, Mônica? Sem dúvida. Mas não há dúvida, não há dúvida, né? Gente, olha, a mais absoluta perversão da lógica mais básica calcada na arrogância. Você imagina o Bolsonaro falando isso? E na ilusão de que se é um iluminado cercado de idiotas. Por que o estuprador estaria sendo incentivado a buscar mulheres em idade fértil? Para ter um filho? Para obrigar uma mulher a ter e ficar com um filho? Para que a mulher tema tirar o filho em função da lei? Para a mulher ter a pena maior do que a dele? E aí ele põe um monte de perguntas aqui. O ser global trata o interlocutor como se fosse uma anêmona do mar. E aí, hein, ô Mônica? Ser global. Ô, Fabiola, é assim, a lógica, né? Claro que esse texto aí, a gente não tem certeza, mas está com cara de ser do Carlos Bolsonaro mesmo. Um estuprador, ele não está preocupado se a mulher vai engravidar ou não, gente. O estuprador é um criminoso. Se ela engravidar, é problema dela. Ele desaparece, ou ela vai ter medo, não vai nem dizer que é ele o pai, se for de dentro da casa dela. A gente tem centenas de relatos de mulheres que foram estupradas dentro de casa, que às vezes demoraram uma vida inteira para chegar e denunciar, né, o seu violador. Então, isso não tem nenhum sentido, né? O estuprador é estuprador, é um criminoso. O problema é a consequência para uma criança que fica grávida. E como que ela vai fazer? Ela vai ser mãe com 13 anos, vai destruir a vida dela mais do que já está destruída depois de uma violência dessa. Então, na verdade, o que a gente tem que estar discutindo, a gente não está discutindo, que é como fazer com que as condições de vida no Brasil dificultem esses crimes. E para isso não basta a polícia, porque a polícia não vai estar na porta de cada um, né, da casa de cada um. É preciso que as condições de vida das pessoas sejam humanas, não sejam selvagens como são hoje, né, para além de várias outras providências. Mas, de fato, esse texto, talvez, será que de repente o Bolsonaro não apaga? Algumas vezes ele apagou, né? O Carlos Bolsonaro vai lá, escreve, ele muda. Vamos ver se é dele mesmo ou se foi o Carlos Bolsonaro que escreveu sem ele nem saber. Mas não tem lógica alguma. Claro que um estuprador não vai buscar uma mulher para que ela fique grávida, mas é o contrário disso. Se ela ficar, tanto faz para ele, dá na mesma, né?